Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um chat, um bate-papo sobre operações quantitativas. Estou meio descabelado aqui, mas eu já tiro minha cara para o pessoal não assustar. Hoje é dia 8 de maio de 2013, são 17 horas e 42 minutos. Estamos iniciando aqui o nosso chat de todas as quartas-feiras. Semana passada a gente não teve o chat devido ao feriado. Então hoje a gente tem bastante coisa para falar sobre as estratégias quantitativas. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo... o som tá bom? Tá estourado? O vídeo tá bom? Beleza? Alguém pode me dar um ok aí, por favor? Beleza, obrigado Ibrahim, som ok. A gente já tem algumas perguntas ou algumas colocações aí do Marcão. E aí Marcão, beleza? O pastor, fala pastor, faz tempo, tava sumido, hein? Beleza, vamos comentar assim. Então, fazendo só para seguir a nossa rotina aí, falar do Ibovespa rapidinho, Petro e Vale, depois a gente já entra aí no pedido dos amigos. Sintam-se à vontade, qualquer colocação, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer desabafo, qualquer esperança, enfim, tá valendo tudo. Vocês sintam-se à vontade, o canal é de vocês. Sem mais, hoje não vai ter filosofia financeira, só eu tô lendo um livro muito interessante, então só para passar aí para vocês, chama A História do Mercado de Capitais, é do mesmo cara que escreveu o Desafio dos Deuses, a História do Risco, escreveu o Capital Ideas, que é o se não me engano é não sei o que, Jack Bernstein, não sei se é Jack, acho que é um Bernstein qualquer da vida. Procura Desafio dos Deuses, que já é um belo de um livro. E esse aí, ele é uma atualização do Capital Ideas, que não tem em português ainda, mas ele ele incorpora aí as finanças comportamentais no meio das ideias capitais dele e coloca o que cada pensador aí das finanças dos últimos 40 anos, aí, os mais importantes, só para vocês terem ideia, o Robert Merton, que ajudou o Fisher e o Black e o Scholes a fazer o modelo, fala do Paul Samuelson, fala de um monte de cara, assim, meio a ideia dos caras sobre incorporando as finanças comportamentais. E alguns rebatem, outros incorporam. É um livro muito legal, tem aí para vender, quem gostar de finanças, é a dica do dia de hoje. A filosofia financeira de hoje vai a dica do livro. História do mercado de capitais, alguma coisa nesse sentido, e o autor é o Bernstein, não sei o que Bernstein, não sei se é Jack, se é John, se é Richard, enfim. Mas é um livro muito bom, todos os livros dele são muito bons. Muita viagem, muita discussão sobre o assunto, é só para colocar minhoca na cabeça mesmo do pessoal. E a gente entender que às vezes o que é complicado é um pouco mais simples, e às vezes o que a gente acha que é muito simples, na verdade é bem complexo. É isso aí. Então, passou já filosofia financeira, 2 minutinhos. Vamos olhar, vamos dar uma comentada aqui no gráfico do Ibovespa. Na tela, se alguém não estiver vendo, é só dar um zoom aí no navegador de vocês. Ou depois eu vejo aqui, eu lembro que eu tinha um link que mostrava a tela em tela cheia. Depois, se eu lembrar na próxima, eu comento, coloco aí para vocês o link. Então aqui, olhando, se todo mundo estiver vendo, se não estiver muito pequeno, vamos ver se eu dou um zoom aqui. Gráfico do Bovespa dos últimos tempos, aparentemente, depois do nosso comentário aí, continua perdendo algum fundo, congestionou poucos dias, acabou fazendo 2, fechou fora, fechou dentro aqui, a média de 21 já começou a ficar mais horizontal, então podemos dizer que apesar de todos esses dias de alta do Ibovespa, desde o fundo de 52.500 até o topo aí, do possível topo em 56.600, foi simplesmente uma perna de alta, até tivemos um zigue-zague. Então para quem opera no curtíssimo prazo, já fizemos o famigerado pivô de alta no curtíssimo prazo, mas no prazo curto ainda está congestionado, que a gente não superou 56.400 pontos, já tivemos um teste aqui. E agora a gente está testando novamente essa zona. As bandas de Bollinger já estão ficando horizontais, a média mais curta já cruzou a média, né? A média de 5 aqui já cruzou a média de 21, aproxima-se da média de
50. Mas como a gente vê, as médias ainda não estão alinhadas, a média de 21 ainda não está assim ascendente, está começando a virar agora, então há um momento decisivo para o mercado. Olhando simetricamente, é possível ter mais um recuo até a faixa dos 54.500, simplesmente para tomar aquela força para subir e daí efetivamente fazer um pivô de alta num prazo um pouco mais longo, né? O que está sugerindo aqui é simplesmente a simetria, né? E essa zona de congestão aqui que vai dos 54,5 até os 56,5 aproximadamente, 54.500 a 56.500, onde teve uma boa troca de mãos. Isso daqui é simplesmente se fosse uma ação, né, o Ibovespa, mas analisando simplesmente o índice. Num prazo um pouco mais longo, a gente olha quase uma simetria, né? Então essa onda que a gente está fazendo aqui, essa congestãozinha que a gente está fazendo aqui, estaria repetindo a congestão do meio do ano passado. E olhando para o outro lado, simetricamente falando, a gente teria aqui uma onda de impulso lá dos 54 mil pontos até os 68 mil pontos, com várias resistências pelo caminho. A saber, a primeira resistência é mais ou menos onde a gente está hoje, 56.500, que é uma concentração de fundos e topos, e atualmente a banda de Bollinger Superior está em cima dela. Daí a gente tem um outro topinho aqui lá nos 59 mil, 60 mil pontos, que também já tivemos vários topos anteriores marcando aí como uma resistência, e depois lá no 63. Tudo isso antes de chegar nos 69, 70 mil pontos. E todas esses níveis que eu falei foram resistências fortes, porque são concentrações de fundos anteriores, de topos anteriores, e formando até uma simetria meio exagerada aí no Ibovespa. Expectativa do Ibovespa: ou continua subindo e faz o primeiro teste lá nos 60 mil pontos, ou sente essa resistência aqui dos 56 mil, volta a dar uma recuadinha, lembrando que eventualmente a perda dos 54 mil pontos aqui não seria muito positivo, indicaria um novo teste lá no fundo dos 52.500, 52.400 pontos. Essa aí é a expectativa no Ibovespa. Se a gente olhar no OBV, né, que é como eu sempre gosto de fazer, os índices eu olho o OBV, e nas ações eu gosto de olhar a acumulação, simplesmente por matematicamente me faz mais sentido olhar dessa maneira. Então acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre Ibovespa, a gente pode até conversar, né? Então vamos dizer, quem está numa posição mais pessimista aí já pode começar a adotar uma posição mais neutra, ou fechar alguma posição que eventualmente tenha vendida aí, pensando no índice em si, né? Mas aparentemente ainda temos mais alguns poucos dias aí de congestão lateral até o índice conseguir tomar força para romper essa mureta que tem aqui. Ainda pode ficar um tempo. Ou entra volume e a gente tem um rompimento espetacular, praticamente tirando toda essa diferença num dia. Praticamente não, repetindo o que aconteceu no dia 6 de maio aqui, quando o índice subiu 3,5% num dia só. A gente pode estar se aproximando de um dia parecido com esse. Por enquanto, congestão lateral, tentando reverter a baixa do diário aqui por uma tendência lateral e futuramente ou mais para frente indo para tendência a ir para cima. Só não acontece isso, ou só desfaria essa visão, a perda dos 54 mil pontos, 54.200 pontos aqui, que indicaria um novo teste lá nos 52.300 e alguma coisa. É isso. Vamos pela ordem, né? Como eu disse, Petrobras primeiro. Eu acho que eu vou mudar aqui. Beleza, aqui fica mais bonitinho. Vou colocar, tá aqui. Petrobras, né, como já foi dito no chat do Collor, tem um candle errado aqui no dia dos dividendos, mas beleza, isso daí só atrapalha para quem olha meio candle a candle, assim, e lógico, colocação de stop, mas tem um fundo aqui nos 16,48, vamos ver, a mínima aqui foi 16,40, né, e em fechamento 16,50, então vamos deixar aí nos 16,40, 16,50 tem um fundo. Depois de ameaçar perder esse fundo aqui nesse dia feio da congestão, mas é o famoso 17,30 e pouco que eu já estou falando nele já faz algum tempo. Semana passada que a gente não teve, testou lá os 19,60 e rompeu com um volume bem razoável, né? Aqui no dia do gap
tivemos uma indicação no dia anterior que chegou a trabalhar em cima, mas efetivamente no dia do gap aqui entrou bastante volume na Petrobras no dia 29, né, que foi a véspera na segunda-feira, né, 29, 30, 31, é isso, ou na sexta, enfim. De qualquer maneira, a Petrobras rompeu, mas não andou muito, né? Chegou a fazer até um fechou fora, fechou dentro aqui, indicando pelo menos alguma congestão. Ontem chegou a fechar, chegou a trabalhar acima lá dos 20,68, 20, quanto que era o máximo aqui, 20,63. Chegou a uma máxima de 20,74, mas não conseguiu fechar acima disso. Por enquanto, aparentemente é um pullback aí da zona dos 19,60, 19,70 que foi rompido. Não tem nenhuma indicação. As médias, a partir do rompimento lá do gap, as médias já começaram a ficar ordenadas aqui, né? Da mais curta para mais longa. Só falta as duas médias mais longas de 21, de 50 trabalharem acima de 200, aí seria o melhor dos mundos. Mas olhando num prazo um pouco mais longo, a Petrobras tem aqui uma resistência nos R$21, né, que é o começo que foi o topo do começo do ano aí, né, ou do final do ano passado, né, de 20 de dezembro aqui. Depois ela começou a cair, congestionar e cair. Então eu imagino, né, que só teria uma melhor aí na Petrobras acima dos R$21, daí se aproxima já o preço do valor patrimonial dela, tal. Então a briga começa a ficar um pouco maior. Mas queira ou não, depois do fechou fora, fechou dentro aqui, vamos chamar assim, apesar da cotação do dia 15 estar errada, após essa congestão de fundo, a gente já andou dos 17 para os 20, né? Daria quase 20% aí em apenas alguns dias. De qualquer maneira, aqui nós temos um fechou fora, fechou dentro que não aparece aqui, eu posso até mostrar outro gráfico depois, no dia 17 e dia 18 do 4. Quem apostou nesse fechou fora, fechou dentro, já teria feito algum tipo de realização parcial aqui na banda superior de Bollinger, teria entrado de novo no rompimento, no eventual retorno à média. Só porque nós começamos aqui o chat, o pessoal do metrô começou a fazer barulho. Desculpa aí de novo, pessoal. A gente já mudou até de sala aqui para tentar fugir do barulho, mas não adianta, o barulho vem atrás da gente. Mas em breve a gente vai estar com um esquema aqui melhorzinho. Vamos nos abafar acusticamente aqui, a gente vai conseguir se livrar de alguns ruídos impertinentes que vagueiam por aí. Petrobras é isso. Está brigando com uma região de resistência forte. Olhando simetricamente, pode estar formando essa nova, uma repetição dessa congestão aqui anterior, para depois romper esses R$21 e tantos centavos aí. Mas a perspectiva aí da empresa, ou pelo menos na visão do preço de mercado, já está bem mais interessante aí da draga. E aqui o acumulação confirmando aqui uma certa tendência de alta, né, fazendo topos ascendentes e fundos ascendentes aqui no indicador, mas isso é o quinto grau, né, assim, é o detalhe a derivada da derivada da derivada, enfim. Mas já começa a ter alguma melhora, tanto no cruzamento de média como rompimento de topos. Eu diria que agora a Petro, depois do rompimento do gap lá, agora a Petro começa a ficar fez uma perna de alta no curto prazo, e num prazo um pouco mais longo começa a ter uma tendência mais lateral, o que já é melhor do que a tendência de queda declarada que ela vinha há algum tempo. Falando da Petro, vamos dar uma olhada na Vale. A Vale um pouco menos, pior que a Petro, está mais longe da média do longo, né, da média de 200, está mais congestionada, está mais chatinha de operar, mas aqui também já fechou fora, fechou dentro, já rompeu a média de 21, bateu lá na banda superior de Bollinger, retornou até a média de 21 e agora está congestionada, ameaçando romper. Essa zona aí dos 33,60 aqui, 33,60 acaba sendo uma forte resistência, né, pela concentração de topos e fundos que tem aqui, exatamente nesse 36,50 e 36, deixa eu ver a máxima que foi 36,42, que é onde ela está trabalhando hoje, a máxima cotação dela nos últimos dias aí em fechamento. Então aqui pode ser uma briguinha boa nesses 33, em torno dos R$33, 33 e uns quebrados, devido a essa sequência de topos e fundos que tem. Se a gente olhar até no prazo mais longo, essa zona dos 33 aí foi decisiva. De uma certa maneira, deixa eu só puxar mais aqui
uma cotação. Eu tive, para variar, eu tive que reinstalar o Shark de novo no computador. Então se der algum pau aí, vocês perdoem nós dois, ele e eu. Mas de qualquer maneira dá pra gente fazer o chat hoje tranquilo. Se a gente olhar num prazo um pouco mais longo, a acumulação desde a queda lá do gap lá do começo do ano, do primeiro dia do ano, ele não caiu tanto assim, mas já vem numa trajetória descendente, confirmando aqui a tendência de baixa no curto prazo. Queira ou não, a Vale já saiu de 42 e bateu no fundo lá de 29, de 30, ou seja, R$2, R$12, né, em aí 5 meses. Então, sempre lembrando, se proteger com opções ou entrar comprando alguma put para se proteger. Mas a Vale está bem travada, né? Assim, ela vem faz um movimento descendente e fica travada. Olha o tempo que ela está travada. Como eu comentei no último chat, ela poderia estar fazendo aqui uma figura que os grafistas aí chamam de diamante, que seria uma figura de reversão de fundo. Já teria rompido essa figura, que seria no rompimento dessa linha aqui. Deixa eu ver se eu consigo traçar a linha aqui só para mostrar, né? No rompimento dessa linha aqui, ontem ela teria rompido esse teórico diamante aí para cima, né? Para quem não está vendo um diamante aqui, né, dá para desenhar também, mas seria esse rompimento que estaria forçando. Ficaria mais otimista com o rompimento lá dos R$34 porque daí a próxima resistência mais forte seria nos 35, né? Então também as principais aí do índice, né, a Petro, a Vale, assim, um pouco mais travadas esses últimos tempos, mas a Petro já teve essa perna de alta aí de quase 20%, 20 e tantos por cento, e a Vale, no caso aqui, mal conseguiu subir 10%, né, e já está congestionada de novo. Ficar de olho na acumulação e na entrada de volume na Vale aí, e de resto fazer o hedge, fazer proteção ou fazer algum tipo de trava com opções, coisas muito bem explicadas pelo Roxo nos chats de segunda e quinta-feira, o que dá para ter algumas estratégias bem interessantes lá. Então, beleza, já comentamos disso. Vamos passar para o pedido dos amigos, pela ordem de chegada. Vamos falar aqui o que o Marcão pediu. CESP 6, CESP a gente tinha comentado, né, Marcão? Nos chats anteriores aí, e ela acabou praticamente rompendo aquela zona de congestão que a gente havia comentado no chat, mas ela não andou, né? Ela encontrou a média aqui dos 200 períodos dela e não conseguiu andar muito como a gente imaginava, né? Lembrando que eu havia comentado que para ter esse rompimento aí na CESP era necessária a entrada de volume, né? E não entrou volume. Se a gente olhar aqui, entrar aqui o volume da deixa eu só dar um zoom. Se a gente olhar aqui o volume da CESP, entrou volume num dia aqui, em 2 dias aqui, né? A superação dos 21, que eu tinha falado, 21,60, né? Ela chegou a superar o 21, mas ela congestionou aqui de novo. As bandas continuam estreitas. Eu ainda acho uma boa estratégia aí. Quem já fez uma entrada pelo rompimento, seja no intraday, seja no fechamento, acho que dá para segurar mais um pouquinho aí, né? Agora a acumulação está indicando a entrada de volume nela. Média de 21 está perto, as bandas estão estreitas. É bom ficar esperto no rompimento, mas também é bom ficar esperto no stop, né? Então, para quem entrou para trade num curto prazo, um stop assim seria abaixo dos 21, 21 e 10 aqui, que era exatamente o fechamento, o rompimento em fechamento da congestão, e a mínima do candle que rompeu esse fechamento, que foi no dia 6 de maio, ou seja, mais conhecido como segunda-feira. Mas aqui, devido à ausência de volume, né, não foi um rompimento assim, com aquele candle de força que a gente imaginava, mas já poderia ter entrado aí com uma pequena parcela, talvez 1/3 aí do capital deste trade, para tentar pegar esse rompimento. Não deu confirmação ainda. Uma confirmação seria só acima dos 22,20,
né, que é a máxima do candle que tentou romper aqui, mas não rompeu em fechamento, a gente poderia estar entrando novamente aí numa eventual rompimento da CESP. Mas lembrando, de novo, só para reforçar, não entrou volume e não foi aquele candle direcional, aquele dia mais direcional que a gente gosta de ver em rompimentos. A outra, Duratex 3. Duratex vem em longa tendência de alta, estava congestionada, chegou a fazer essa congestão de topo aqui, não lembro se a gente comentou não, mas eu tinha anotado ela tinha ela nas minhas anotações. Tivemos 2 testes no rompimento e depois efetivamente um rompimento aqui, né? 2 dias, apesar que o primeiro candle foi um pouco mais longo. Sentiu a banda de Bollinger aqui, também não andou muito, teve uma entrada de volume, mas com uma sombra uma sombra superior maior aqui, 2 dias seguidos, né, após um dia de forte alta, e hoje teve um dia mais negativo. Se a gente reparar bem, 4 dias de congestão aqui, eu visualmente falando, como o rompimento foi lá próximo dos 15, 12, 15 alguma coisa, vamos ver, o fechamento aqui foi 15,10. Eu imagino que a perda dos 15,10 seria mais negativo, mas devido ao candle de hoje, apesar do candle de hoje não ter sido com forte volume, mas foi bem direcional, talvez um recuo aqui até a média de 21, para quem estiver pensando em comprar no eventual retorno à média, então uma ordem aqui próximo da média de 21, ela já estaria voltando para a congestão. A perda da mínima de hoje, ou a perda da congestão aí, que seria 15,30, né, que a mínima de hoje foi 15,28, mas um fechamento abaixo de 15,30 ou um fechamento abaixo de 15,10 seria bem negativo para o papel, indicando a busca ou primeiramente da média de 21 e depois do fundo da congestão lá nos 14. Então, e lógico, depois de um rompimento, a máxima aqui acaba sendo um novo ponto de entrada, então um fechamento acima de 15,79, 15,78, falando, né, para pegar mais sério, um fechamento acima de 15,78 indicaria a continuação da tendência de alta. Aqui, ao contrário das outras que a gente estava comentando, a acumulação mostrando a subida dela, confirmando a subida dela, volumes também na média, desde o começo do ano aí entrou já bastante volume na Duratex, e as médias, né, depois da congestão, as médias também, todas elas alinhadas, da mais longa para a mais curta, então a média de 21 ascendente, então tem a tendência de alta, né, uma dos poucos papéis aí do mercado que estão em tendência de alta já há algum tempo. Se a gente olhar bem aí a tendência dela deixa eu baixar aqui os indicadores para não atrapalhar a visualização dos amigos aí. Então, se a gente olhar bem, ela já está numa tendência de alta bem longa, né? Apesar de alguns momentos de correção, e agora ela fez a famosa congestão de topo. O que muda na Duratex aqui seria a perda lá dos R$14, mesmo que daí ela estaria perdendo uma congestão de topo, desculpa, uma congestão de topo aí. Então, o primeiro sinal negativo seria ela voltar para próximo para dentro da congestão de topo. O segundo sinal negativo seria perder a média de 21, e o sinal negativo definitivo para a tendência de alta de longo prazo dela aí seria a perda lá dos R$14, chegou até 13,92 aqui, né, de mínima mesmo na congestão, mas a perda dos R$14 já indicaria uma reversão nessa tendência mais longa, pelo menos para uma tendência mais lateral. Mas por enquanto ela estaria no começo de uma eventual reversão aqui, não temos nenhum setup de venda nela, nem nada dos mais conhecidos. Talvez aqui no máximo 3, 4 dias é muito pouco de congestão, né? Se o pessoal estivesse distribuindo ela, essa congestão seria um pouco maior, ou os candles seriam mais fortes para baixo. Acho que é isso, Marcão. Se tiver mais alguma dúvida, por favor, tiver alguma específica. O pastor comenta, Eletropaulo, qual é o possível fundo? Pastor, não sei, cara. Enquanto a Eletropaulo estiver caindo,
lembra, definição de fundo. Temos os fundos intermediários e temos fundos principais. O grande problema de topo e fundo, esse talvez seja um problema da análise técnica, é que a gente precisa de definições diretas, né? O que é um topo, o que é um fundo. Eu gosto daquela definição, de dois fechamentos máximos, né? Abertura, fechamento, máximo e mínimo, se não me engano, ou só máximas e mínimas, menores ou maiores, né? Se são maiores é um fundo, se são menores é um topo. Então, como exemplo aqui é um topo. É lógico que, ou seja, se eu estou considerando 2 dias antes e 2 dias depois como um topo, eu só vou saber que foi um topo 2 dias depois. E pode ser que seja tarde. É por isso que a gente prefere setups, né? Então aqui a gente já teve, nesse caso, né, da Eletropaulo, teve uma congestão, contração da banda de Bollinger, tivemos um rompimento da congestão, 2 dias seguidos fechando fora da banda de Bollinger, um candle de dúvida, mas não perdeu a mínima, outro candle fechando praticamente todo ele para fora e definitivamente o último candle do último dia aliás, como semelhante a Vale, um candle totalmente fora da banda de Bollinger aqui. Então aqui já seria um sinal de alguma correção, e confirmando o sinal com a perda da mínima, e o fechou fora, fechou dentro. Então eu não preciso confirmar se isso é um topo ou se é um fundo, simplesmente eu tenho um setup que me diz que eu deveria ter me livrado de metade da minha posição aqui e a outra metade, na pior das hipóteses, na perda da mínima do dia 3 aqui, né? Então eu teria me livrado de metade da posição no dia 2 e a outra metade no dia 3. E a perda da mínima aqui é só confirmação, e depois disso ela já saiu lá dos R$17 e hoje está 7. Então eu já... fora isso, cada nova congestão e cada nova perda de fundo, ou teste da média de 21, até se a gente levar em consideração como setup de venda, eu entrei no modo venda, né? Então, se você trabalha num prazo um pouco mais curto, cada nova congestão, rompimento de fundo é uma estratégia de rompimento, só que na venda. E cada teste aqui da média de 21, que faz um candle de indefinição ou de reversão aqui no caso, a perda da mínima é uma estratégia de venda de recuo, ou seja, está em tendência de baixa. Então a partir deste momento aqui, ou nos mais pessimistas, a partir desse momento que a média de 21 fica abaixo da média de 50, nesse momento, com um candle desse, perdeu a mínima do candle e perdeu a mínima da congestão, eu já estou em modo venda. Então me permite que a cada recuo, a cada toque na média de 21 e a cada perda de fundo, eu execute uma venda. Aqui não chegou a ter um fechou fora, fechou dentro, mas tivemos um novo teste da média de 21 com candle de reversão e continua em tendência de baixa. Venda, já era outra venda aqui, olha o tamanho desse candle do dia 14 de março. Perdeu o fundo, venda de novo. Aqui não chegou nem bater, no dia 10 de abril não chegou nem bater na média de 21, venda de novo. Eu estou falando não o que era para fazer, eu estou falando que, olhando o gráfico, o que as pessoas fizeram, quem está acompanhando esse gráfico fez, né? Independente de fundamentos, nem estou falando. O que está acontecendo aqui agora? O fundo, ela já fez, seria no dia 29 de abril, ela fez um fundo, porque aqui nós já temos duas cotações mais altas do que ela, né? Ou no dia, se quiser considerar, fizemos o fundo no dia 26 e depois no dia 29, na segunda-feira, a Eletropaulo fez um candle de definição com uma superação. Aqui você poderia ter feito algum tipo de trade contra a tendência, mas não tem nenhum afastamento da média, não teve nem chegou próximo da média 21. O que acontece? Então tá, a mínima do dia 29 foi 7,62. Se perder 7,62, teoricamente seria uma venda, mas se você não quis vender lá nos 17, no 7 vai vender, eu acho que até, vamos dizer, 17 está mais longe de 0 do que 7, ou 7 está mais perto de 0 do que 17. Então, o 7 está mais próximo de um fundo do que o 17. Né? Então, se fosse para vender ou vender de uma maneira mais agressiva, já era para ter feito lá em cima, ou no máximo no cruzamento das médias para baixo. Aqui já entrava modo venda, né? As 3 médias alinhadas. Aqui, nesse dia, no dia 14, foi o primeiro cruzamento da média de 5 com a média de 21. E no dia 13 de fevereiro, 13, 14 de fevereiro aqui,
foi o cruzamento da de 21 com a 50. A partir daqui as três médias já estão alinhadas para baixo, então aqui já é um modo venda. Sem falar na média de 200, está lá em cima, né? Mas aqui é o sinal definitivo que já era para estar operando no modo venda a R$13, né? Ou sei lá, quiser R$13, sendo pessimista. Agora está 7, ou seja, já era para ter ganho R$6 aí, ou R$5,50 em 2 meses, 3 meses, numa coisa que está 7. Então, eu particularmente não gosto muito de fazer preço médio no longo prazo, né? A não ser que você seja investidor mesmo e você faça aportes constantes. Ó, uma vez por mês eu vou comprar. Beleza, então tanto faz você ter comprado a 18, a 16 ou a 7, que no longo prazo, no muito longo prazo, você está fazendo uma caderneta de poupança. Mas isso você está colocando a mesma quantia todo mês. Vamos fazer assim. Se eu comprei Eletropaulo a R$20, com R$1.000 eu comprei 50 Eletropaulo. Quando ela baixou para R$10, eu comprei 100 Eletropaulo. E agora que está 7, eu estou comprando 100 e uns quebrados de Eletropaulo. Então eu estou comprando mais com o mesmo dinheiro e estou fazendo o preço médio para baixo. Isso existe, para mim tem sentido. O que não faz sentido é você outra coisa faz sentido. Eu tô fazendo por algum setup, que nem a gente fala, aquele setup de retorno à média. Tem um candle fechando fora da banda de Bollinger numa distância da média de 21. Eu faço 3 compras ali da Eletropaulo e não necessariamente uma vai ser melhor que a outra ou no melhor. Eu posso estar comprando mais caro. O que interessa é que o meu preço médio naquele setup fique abaixo da média de 21, que é onde que seria o meu objetivo. Então eu estaria fazendo preço médio num setup, não a longo prazo. Ele está falando 28 e 13 meu preço de compra. Então, pastor, você já tinha que ter colocado em stop, cara. Você tem que ver que aguentar uma queda de 28 e 30 para 7 seria, imagina assim, se você tivesse vendido mal, você estava com 10% de prejuízo. Ou se quiser, vamos chutar baixo, você estava com 20% de prejuízo. Quando a gente começou a falar disso aí, 20% de prejuízo, você estaria vendendo Eletropaulo a R$22, né? Ó, vendi com prejuízo. Hoje em dia, R$22, se você tivesse 1.000, você tinha 1.000 Eletropaulo, vendeu 1.000 Eletropaulo com 28 para 22, com 6.000 de prejuízo, certo? Você comprou a 28, vendeu a 22. Estou arredondando para fazer a conta de cabeça mais fácil. Você tinha 1.000 Eletropaulo, então você tinha R$22.000. Se você tivesse esperado para comprar Eletropaulo agora, você comprava 3.000 Eletropaulo, comprava 2.700 Eletropaulo. Entende como não adianta fazer preço para baixo? Você estaria, então você tá com 1.000 estaria comprado em 1.000 Eletropaulo a 28 e 30. Se você tivesse vendido 22, assumisse o prejuízo, que você disse na época que era difícil de assumir o prejuízo, porque não era da gente, era fácil mandar vender, porque não era a gente que tomava prejuízo, mas você ia ter R$22.000 na mão, não precisava ficar esperando a Eletropaulo chegar aqui, caso fosse uma empresa que você gosta, você poderia ter colocado em outros trades, fazer o giro com esse dinheiro, e agora com R$22.000, mais o que você ganhou, o que você perdeu durante todo esse tempo, desde setembro do ano passado, né, que, sei lá, desde julho do ano passado, você estaria comprando Eletropaulo agora a 7,70, daria para comprar 2.500 Eletropaulo. Então você estaria com mais papel comprado mais barato. E a hora que se acaso ela voltar para os 28, você vai estar no 0 a 0, como você não vendeu. Se você tivesse comprado a 7 e ela volta para os 28, você estaria com 400% de ganho nela, né? 4,728, é isso aí. Então, agora o que eu vou fazer? Cara, o que você tem que fazer é estudar e perceber que tem que operar a favor da tendência. A partir do momento que um ativo entrou em tendência de baixa, você tem que trabalhar na venda. Nem que seja fazer, alugar e vender. Porque seguir a tendência, todo mundo sabe, todo mundo não sabe não, mas o seguidor de tendência, então você comprar papel que está subindo e vender papel que está caindo, é um do melhor trade que tem. Não tem nem o tal do seguidor de tendência, do trend following. É muito fácil. O papel que está subindo, que tem critérios de subir, você pode comprar em qualquer lugar. Ele vai estar vendido, pode demorar, ele vai estar subindo.
Então você pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos para recuperar, mais ou menos tempo. Em vez de andar em 2 dias, pode andar em 5, mas está subindo, você compra, está caindo, você vende. Agora, fazer o que agora? Você tem que vender cada vez que romper um fundo para baixo e comprar, estabelecer um setup, né? Assim, olha, se colocar o seu limite da dor. O limite da dor já foi, né? Já não tem, muito difícil agora o que fazer. Eu acho que você tinha que colocar, já era para você ter colocado o limite, a gente já conversa disso faz tempo. Já era para você ter colocado um limite. Aquela história, você teimou que estava certo e o mercado te mostrou que você estava errado. Tudo bem, todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso, muitos dos amigos também já passaram por isso, né, de querer insistir numa posição perdedora. Já era para ter saído, agora é tarde demais, né? Então, o que você pode fazer? Se livra desse papel e fica acompanhando esse papel e tenta ver se ele faz algum movimento de reversão, mesmo que você tenha que comprar mais caro do que você vendeu. Que é o contrário, você vai vender ele a 7,70 e ele vai dar compra nos 8 e pouco. Então, a outra maneira é você tentar fazer achar algum tipo de estratégia de day trade aí, o que é pior ainda, não estou recomendando fazer. Se você não acertou no diário, no day trade vai ser pior ainda. Resumo, o que eu aconselho você fazer? Estuda setup, estuda mais onde que era para ter saído, onde que era, escreve isso, bota assim, eu errei aqui, eu fiz errado aqui, eu devia ter vendido aqui, porque da próxima você vai estar preparado. Agora, o que fazer com o papel? Esse prejuízo praticamente você já tomou. Para você esperar a Eletropaulo subir 400% para chegar no seu preço de compra, demoraria antes. A outra maneira é fazer como eu falei. Todo mês você vai comprar Eletropaulo, vai pegar sua grana aí, ou a grana que você consegue poupar por mês, ou seja, a grana que não precisa pagar conta, que não vai tirar do leitinho das crianças, que não vai tirar da cerveja, que não vai tirar, e vai fazer compras todo mês, não interessando se a Eletropaulo está 7, 10, 12, você vai comprar aquela quantia fixa todo mês, e isso garante, e como você está com prejuízo muito grande, isso garante que depois de um tempo seu preço baixo vai estar razoável, seu preço médio vai estar razoável, não vai estar nem embaixo. Mas lembrando, para trade eu não gosto de fazer preço médio ao contrário do movimento. Não é muito não é matematicamente inteligente, é um pouco pedal, mas não é matematicamente recomendável que você faça preço médio contra o movimento. Para ficar para aposentadoria sem mexer, e se a Eletropaulo falir? O grande problema, esse papel pode vir para zero, é essa história. Por isso que eu falo, caso você resolva perdeu o fundo aqui dos 7,60 que eu falei, dos 7,62, vende e compra mais barato. Perdeu outro fundo, vende e compra mais barato. Perdeu outro fundo, vende e compra mais barato. Pelo menos você vai ter um prejuizão para compensar depois no imposto de renda e vai estar com preço de compra mais barato. E vai estar criando um fluxo de caixa positivo que cada vez que você vende e compra mais barato, você vai estar comprando mais papel. Eu não consigo imaginar outra coisa a fazer assim, a não ser que você goste tanto da empresa. Algumas pessoas que eu conheço, se tivesse tomado um tombo desse em qualquer empresa dessa, pensando em trade, nunca mais olhava para a Eletropaulo na vida. Ou pelo menos olha do lado certo, que é o lado da venda, né? Acho que é isso. Já deu para... Falamos bastante, né, cara? Já tem mais alguma coisa, então vamos lá. Vamos para a próxima. Você falou CEMIG, né? CEMIG está bem parecida com... Já falamos bastante disso aí. CEMIG está bem parecida com a CESP que eu tinha falado. Depois do tombaço aí, ameaçou reverter. Teve aqui um gap muito grande, agora já fez umas ondinhas. Já no diário aqui ameaçando entrar numa tendência de alta, com as médias da mais curta para mais longa alinhadas para cima. Tá um pouco mais tá bem mais bonito que Eletropaulo, mas eu, por exemplo, já não gosto por exemplo, se você tiver as duas na sua carteira, eu não gosto de ter duas empresas do mesmo setor na mesma carteira. Eu prefiro carregar uma, ou pelo menos, se for para fazer isso, faz em long and short. Exemplo, comprado em CEMIG e vendido em Eletropaulo, né? Imagina você tá ganhando nas duas pontas. Caso inverta-se o papel, caso a CEMIG começa a cair e a Eletropaulo subir, você tem que inverter a mão, ou senão você começa a se ferrar nos dois lados. Mas aqui a CEMIG aparentemente
revertendo aí para uma alta de prazo mais curto, e como a gente já mostrou nos outros chats também, num prazo um pouco mais longo, ela continua presa dentro dessa congestão zona de fundo aqui. Não tem nenhuma dica no acumulação mostrando que ela está sendo acumulada, então a acumulação está subindo. Não, ela está congestionada entre ainda os valores antigos. Agora já subiu um pouquinho a congestão, entre 21 e 80 aqui em cima e lá embaixo. E lá nos valores, deixa eu ver se eu consigo pegar o valor lá embaixo. E lá a congestão lá nos 16. Então ficou nesse zigue-zague, hora rompe o topo anterior, hora perde o fundo, mas o fato é que só melhora para a CEMIG aqui acima dos 21,80, 21 alguma coisa. Mas no cruzamento da média ela já entrou numa tendência de alta, né? Pelo menos num prazo um pouco mais curto, e num prazo um pouco mais longo ela continua lateral. Próximo, aquele que o pastor pede, é Lame 4. Lame 4, agora começa o ciclo do comércio aqui não tão bom. A Lame, depois do final de novembro do ano passado, vem congestionando, mas dentro de um canal, deixa eu ver se eu consigo, né, desenhar aqui, dentro desse canal de baixa aqui, né, os topos estão mais baixos e os fundos estão mais baixos, então ela vem derivando desde o começo, desde o final de novembro do ano passado, dentro dessa, mais ou menos, né, aqui não vai dar para desenhar tão bonitinho, mas seria mais ou menos dentro desse canal aqui de baixa. Os fundos estão mais baixos e os topos estão mais baixos. Eu imagino que é um setor que, é um setor que não costuma performar bem nesta época do ano. Esse setor, veja aí todas as lojas e vejam Submarino, BTOW, enfim. A acumulação já está mostrando aqui uma saída de dinheiro nela, os volumes estão na média, mas está dentro desse canal de baixa. O que dá o canal de, e olha como depois dos dias aqui, olha como as médias começaram a se entrelaçar, né? Tanto a média de 5 quanto a média de 21 quanto a média de 50, elas estão se entrelaçando, mas numa descendente. Então não é um papel que está muito fácil de operar ele, não. Teria que ser algum setup específico. Então aqui no caso, deixa eu dar um zoom, né? Então aqui no caso, ó, tivemos uma perna de alta, bateu na média de 50, mas ó, as médias estão entrelaçando. O que pode acontecer aqui é ficar congestionado mais um tempo, a banda de Bollinger estreitar e a gente ter algum tipo de agulhada para algum dos lados, né? Aqui o problema só teria compra aqui acima dos 17,80, mas já tem 18,20, já tem outra resistência aqui. Então tá dentro desse canal. O que dá para fazer? Compra no fundo do canal, vende no topo do canal. Não tem muito, por enquanto não temos nada. Já tem alguns dias, uns 10 dias de congestão aqui, né? Então esperar no curtíssimo prazo. Rompeu 17,80 é uma compra, perdeu 17 reais, 16,90 aqui, deixa eu ver quanto que é isso aqui. Oh, meu Deus. 16,95 seria para estopar, né? Não é nenhuma venda, porque logo embaixo já tem outra resistência. Então ela está num zigue-zague levemente descendente, né, dentro do canalzinho aí, e fica muito chato de operar. Eu imagino que se for para operar, tem coisa mais interessante. O lado positivo é que a média de 200 está chegando perto, todas as médias vão estar aqui juntas. Imagina o tamanho dessa congestão. E a hora que explodir isso, né, fazendo uma super agulhada aqui, a hora que explodir isso para qualquer um dos lados, podemos ter uma movimentação um pouco mais forte. De imediato, tem os valores da congestão que eu falei, e depois o topo e o fundo aqui mais altos, né, em 18,20 e 16,60. A perda a superação de qualquer, superar 18,20 para cima seria uma indicação positiva, e a perda dos 16,60 para baixo seria uma indicação negativa para a Lame. Acho que tem coisas mais interessantes, mas essa agulhada aqui, essa concentração de médias e esse fechamento da banda de Bollinger pode ficar... podemos acompanhar aí nos próximos chats aí, que pode dar um caldo bom isso aqui. Pode ficar legal de operar, mas como se fosse uma compra de volatilidade em opções, né? A
tá contraindo, as médias próximas costurando. Isso aqui está com uma cara de que vai explodir para algum dos lados em breve. Mas é só um achismo, né? Olhando aí o que a gente tem. A próxima que o pastor pediu, SPTW, fundo imobiliário. Pouco histórico ainda, né? Para a gente fazer qualquer tipo de análise gráfica, análise de estatística. Tem um histórico muito pequeno, mas de movimentação já temos um zigue-zague para baixo, temos o teste do fundo perdido, então tendência de baixa, pelo menos olhando no gráfico, mas como começou aqui em março, nós não temos nem 2 meses de negociação. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser simplesmente vou estar vendo bichinho em nuvem, né? Não quer dizer nada. O que dá pra gente ver é que ele foi lançado a R$100 e agora está a 84, então caiu em torno de 15% aí, né? É isso, 100 para 84 é 15, beleza. O que a gente dá para falar é que caiu 15%. E não dá para a gente tratar assim tanto como ação fundo imobiliário, que tem outras, como eu vou dizer, tem outras características. Eu não gosto muito de ficar olhando o gráfico de fundo imobiliário. Eu acho que a intenção é outra e a leitura é outra. O que dá para falar é isso, caiu 15 reais, né, do 100 que foi, e aparentemente aqui tem pouco histórico, então não dá para a gente fazer inferência estatística nenhuma, né, que seja válida. Simplesmente eu posso olhar e falar, olha, parece um carneirinho, parece um elefantinho, enfim, não tem nada que a gente possa fazer de útil olhando esse gráfico aqui, a não ser saber a cotação e diariamente se o mercado está mais vendedor ou mais comprador ou mais em dúvida em relação a esse fundo. É o único tipo de inferência que a gente pode fazer, né, olhando se abriu, mas daí, né, se abriu, se fechou mais baixo do que abriu ou fechou mais alto do que abriu, se o mercado está mais otimista, né, e o resto são dados, o volume que está sendo negociado para ter uma ideia de liquidez e qual é o otimismo do mercado em relação ao otimismo ou pessimismo em relação ao papel. Mas lembrando que fundos imobiliários têm outras características, eu não acho que dê para a gente usar análise gráfica olhando assim, porque eles são bem... se bobear um modelo de precificação de opções para fundo imobiliário funcionaria melhor do que ver gráfico. Mas não quero entrar nessa discussão hoje em dia, hoje principalmente, mas o que dá para falar é isso. O Léo está falando, nos FII o foco seria o dinheiro mensal. Também, né, Léo? Tem vários focos, né? Você está não só no aluguel, né, na distribuição mensal, mas você quer um empreendimento que valorize, que de repente possa estar numa área legal, que vai valorizar a área, vai valorizar o empreendimento em si. Muita gente tem, eu vi esses dias eu recebi por e-mail, se não me engano, o pessoal explicando qual que eram os perigos do fundo imobiliário, ou investidores comentando o que tem de bom, o que tem de ruim. Se eu achar, semana que vem eu trago e mostro para vocês assim o que tem que ver, porque tem essa história que eles pagam mais no começo, depois a hora que a sala é alugada paga menos, ou é bom dar uma boa lida nesses fundos imobiliários. Eu não gosto de tratar fundo imobiliário como ação, ativos ou coisas do gênero. Está muito mais para uma certa renda fixa ou para algum investimento em imóveis, cota de investimento em imóveis, né? Eu não acho que seja fácil usar análise gráfica ou análise técnica para analisar fundo de ação, não. TG, se a Ambev romper 14, podemos dizer que reverteu tendência? 14, Marcão, 84. Depois a gente vê. Deixa eu ver só se tem mais uma. O Lunardi pediu Suzano B5. Vamos lá, SUS B5. Rapidinho, depois eu dou. SUS B5 é das outras, né, que estão bem... estão numa tendência de longo prazo bem mais simpática, né? Vamos botar aqui, desde o fundo lá do meio de 2012, ela engatou uma quarta aqui com algumas correções, mas tão bem interessantes também. Agora chegou aparentemente fazer um pivôzinho de baixo, né? Fez um fundo mais baixo que o anterior e fez um topo mais baixo que o anterior. Aqui, deixa eu... ou acumulação explodindo para cima aqui, já rompendo o topo anterior, mas daqui indicador. Primeiro aspecto positivo é que ela
rompeu aqui uma linha de tendência, mas lembrando, linha de tendência é terciário, né, na coisa assim, é a derivada da derivada, já é um aspecto positivo, e agora testa a zona do gap aqui, que já foi testada. Pode estar fazendo um W, olhando como estratégia, talvez um rompimento de 7,70 aí, ela viesse buscar lá em cima os 8,20, né? Nada, são já uns bons centavos aí, mas aqui ela rompeu com certo volume, fez um fechou fora, fechou dentro, tendência lateral, né, mostrado pelas bandas de Bollinger por inclinação da média, e depois do rompimento aqui ela não andou tanto assim. Testou a média de 21, rompeu a média de 21 e agora flerta com a resistência do gap ali, que é entre 7,64 e 7,77, 7,76. Essa zona de 7,64, 7,76 vira terra de ninguém, porque ela pode bater e voltar para congestionar, testar ainda o fundo ali em R$7 mais ou menos, voltar para testar a linha de tendência rompida, voltar para testar a média de 21, que fica todo mundo mais ou menos na média. Eu imagino só teria entrada nela acima lá dos R$8, 8 e pouco, que seria o topo histórico, que ela não teve esse dia aqui no dia 10 de abril, ela não sustentou, até trabalhou acima disso, mas não sustentou. Então em fechamento o topo seria em torno de 8 uns quebradinhos aqui, 8,03. Então um fechamento acima disso daria entrada, mas agora aparentemente fazendo uma congestão de topo de mais longo prazo, né? Depois dela, o topo histórico está aqui, ela chegou a ameaçar romper aqui, mas não sustentou, já está no segundo teste da zona dos R$8. Na primeira vez teve um recuo mais forte, nessa segunda vez ela fez um recuo com um desenho bem parecido, mas agora já ameaça reverter. Aparentemente é uma congestão de topo dentro de uma congestão zona de topo, né, com limites mais definidos entre 11 e 6 aqui, uma congestão maior, e agora faz uma congestãozinha entre 6,90 e 7,70. Então também, se eu tivesse comprado esse fechou fora, fechou dentro aqui, já teria me desfeito de uma parte aqui na média de 21 e aguardando o rompimento, seja do 7,70 para uma entrada parcial, seja lá do topo histórico nos 8, alguma coisa para continuação. O Tubarão falou, fundo não tem histórico, como o TG falou, portanto fique fora. Não dá para analisar pela falta de histórico, mas como eu disse, o fundo é outra, você está com outra cabeça de investidor, que nem o Léo falou, o foco tem que ser no dinheiro mensal ou na valorização é imóvel, é cota de imóvel, mas é imóvel. Você está pensando em receber um aluguel, você está pensando na valorização do empreendimento. Quanto mais salas alugadas, melhor. É outro acompanhamento. Os parâmetros de acompanhamento não é volume de negociação que você vai olhar. Você vai olhar outros parâmetros. Eu não acho, nem sei por que incluir o fundo. É legal você saber quanto tá. Legal você saber a cota, saber a movimentação, que é os dados. Abriu a tanto, fechou a tanto, movimentou tanto, e hoje os vendedores ganharam, hoje os compradores ganharam. Mas não dá para trabalhar com fundo imobiliário como se fosse ação. Fundo imobiliário serve para você fazer balanceamento com outras coisas. É quase uma renda fixa. É quase uma renda fixa. Eu não gosto nem de entrar nesse assunto, que eu não sou especialista. Talvez no futuro a gente faça uma palestrinha aqui sobre fundo imobiliário, como analisar, como fazer. A gente está vendo ainda trazer alguns convidados aí para falar sobre outros assuntos que não sejam operações, mas algumas coisas de finanças. Em breve a gente está aí. O Tubarão tá falando, o Léo tá falando, tá lastreado ao imóvel, vejo como renda fixa também. É um tipo, né, Léo? Beleza. Tubarão, qualquer ativo é medido pelo fluxo de caixa e depende do histórico, pagamento de proventos, administração. É isso mesmo, cara. Assim, eu não vou falar que tem toda a razão, você tem grande parte da razão. É isso aí, tem que... outra análise. Eu acho que tanto o Léo quanto o Tubarão, o comentário dos dois se complementam. Eu acho que do pouco que eu sei, outros parâmetros. Você não vai ficar olhando IFR de fundo imobiliário, pelo amor de Deus, né? Assim, é investimento, talvez tenha que você olhar com um olho mais de investidor, né? E talvez o importante é que o fundo, como é negociado em bolsa,
seja muito mais líquido do que você vender um imóvel, se tivesse um imóvel. Então, pela liquidez, eu acho que é legal. Então, você olha lá, vê o preço, você consegue vender na hora, olha o spread de compra e venda. Agora, o investimento em si tem que ser olhado diferente do que é com ações normais. E para terminar, como foi o primeiro e vai ser o último, já estamos falando há 55 minutos, só estou dando a lambuja aqui porque a semana passada a gente não teve programa e está tendo participação, é muito legal essa participação mesmo. Eu acho que toda participação engrandece o programa e faz eu pesquisar sobre o assunto, faz eu ter curiosidade também, faz eu pensar sobre o assunto e faz a participação. Acho que o programa é feito da participação de vocês. Se eu ficar aqui falando como se eu fosse um professor ou dono da verdade, ou tudo que eu falo tá certo, isso aqui fica muito sem graça, né? Eu vou vender vídeo, né? Eu não vou fazer chat. Então, para acabar, o Marcão, se a Ambev rompeu 84, podemos dizer que reverteu a tendência. Vamos dar uma olhada em Ambev, outra das que estava em alta e agora deu uma sofrida aí. Aí, Marcão, depois do topo lá nos 94, ela veio fazendo topos e fundos descendentes. A gente chegou a conversar disso no chat, né? Que o pessoal considerava 90 e tanto caro, mas que lá nos 70 e tanto podia ser barato. E aqui, acho que a gente conversou nesse dia aqui, né, Marcão? No dia 30 de abril, um pouquinho antes disso, né? Que ela podia estar fazendo um fundo aqui, fez um W, rompeu o W, né? Com fechou fora, fechou dentro, batendo na média de 21, todas as coisas meio de livro quase aqui. E depois de romper os 81,30, ela fez uma longa barra com volumaço, né? Teve a venda aqui, né, do pessoal que já tinha lucrado bastante nela no dia seguinte, e agora faz uma congestãozinha, uma leve congestão. Reversão de tendência. A média de 21 estava vindo para baixo, se horizontalizou. A linha mais curta aqui, a média de 5, já no dia 3 cruzou a média de 21. Próximo passo seria a média de 21 fazer o movimento inverso que fez aqui, cruzando a média de 50. Falando em setup, daí depende de qual tendência, né? Para reverter a tendência, a gente já tem um topo mais alto que o anterior, mas não tem um fundo claro mais alto que o anterior. A gente tem dois fundos aqui praticamente no mesmo nível. Então, confirmando pela linha de 21 que está de lado e pelas bandas de Bollinger que estão horizontais também. Então, atualmente ela estaria numa tendência lateral. Caso supere os 84 que você falou, provavelmente a média de 21 aponta para cima, então a gente já teria dois critérios, né? Ou pelo menos assim, as duas médias mais curtas ordenadas. Faltaria a média de 21 cruzar a média de 50 para ficar as três médias ordenadas, e a média de 200 já está aqui também. Então, aparentemente isso aqui pode demorar um pouquinho, mas tratando de Ambev, nunca é bom fazer muitas elucubrações. Eu imagino que um fechamento acima de 83,60, 83,70, fechando um dia acima disso, já poderia entrar com metade ou um terço da posição, né, por um eventual, apostando num eventual teste novamente lá do topo histórico. Mas o que a gente pode notar aí num prazo um pouco mais longo é que para os investidores em geral, atualmente o preço da Ambev lá em 94 é caro e no 77 é barato. É isso que dá para a gente aferir no momento. Em termos de setup, a gente já teve uma entrada aqui com fechou fora, fechou dentro, já teve um recuo, poderia ter feito uma compra de fundo aqui. Esse candle fudeu tudo, porque não tem setup para pegar esse candle, não sei se você já tivesse posicionado. A outra seria um rompimento aqui do topo lá nos 81. Ela foi de 81 para 84, 83, também já dava para ganhar em um troco e agora congestiona de novo. Então, acima de 84, acima de 84 seria uma compra interessante, mas eu imagino que tem que congestionar um pouquinho. Lembrando que para o rompimento, a média de 21 tem que estar mais próxima dos preços para ser um rompimento daqueles que a gente gosta, né, que está no nosso setup. Se vai reverter sem tendência, só para responder, depende dos critérios de tendência que você está usando, né? Então tem lá topos e fundo ascendente, inclinação da média de referência, que pode ser de 21 ou de 50, dependendo do ativo, e as médias ordenadas, enfim, todos esses são critérios para definir uma tendência. Alguns eu já disse, por enquanto
temos um topo mais alto que o anterior, mas não temos um fundo mais baixo que o anterior ainda, né? Ainda simplesmente subiu e congestionou. Talvez a gente tenha aqui um fundo, se a gente olhar no semanal pode ter um fundo, mas a gente ainda não tem um fundo. Podemos estar formando um fundo mais alto que o anterior. Aqui não sei se dá para chamar de pullback, mas é um pullback instantâneo, né, da movimentação anterior. O fato é que esse candle, que foi um candle tão lindo, acabou graficamente aí atrapalhando um pouco a análise. Porque dá para falar que aparentemente ela está saindo de uma tendência de baixa no diário aqui nas últimas semanas, né, desde o começo de fevereiro, para entrar numa tendência lateral e rompendo esse 84, realmente ela talvez demore um pouco para romper por causa disso que eu falo, da média de 21 se aproximar mais aqui da congestão. Então talvez ela faça algum zigue-zague aí para cima ou para baixo, ou teste novamente lá a zona rompida lá dos 80, 82, ou próximo da média, né? Hoje está em 80 e 70 aqui a média de 21. Negativo, só muda isso que eu estou imaginando se ela perder lá os 77 e, para ser mais pessimista, 76,50, que foi a mínima da marrona. Se tiver mais alguma dúvida, escreve. Eu acho que tá bom por hoje. Já falamos 1 hora aqui. Vai ficar muito pesado o arquivo, porque para quem for assistir no YouTube. Eu agradeço a presença de todos. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha carinha aqui sem... travou ou não? Travou sempre. Sempre que eu mudo para a câmera trava. É isso. Mas de qualquer maneira, eu ainda vou resolver esse problema aqui. Um abraço a todos, obrigado pela presença. Até mais.